Lucas 2. Lucas 2 também tem um ensino maravilhoso para nós. Nós vemos em Lucas 1 que o Senhor disse para os discípulos, Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Muitas pessoas podem se perguntar, por que Jesus falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, se Jerusalém estava aquele clima de perseguição, aquele clima tão opressor sobre eles? E isso é um ensino muito grande para todo cristão. Por quê? Porque há um tempo a se cumprir. Eles precisavam ficar em Jerusalém até receberem do Senhor a força, a estrutura para seguirem além. Então, não adiantava eles saírem de Jerusalém quebrados, moídos, dilacerados, fracos. Muitas vezes você quer romper, sair de uma situação, sair de um ambiente, mas só que você não tem condições de sair, de ir além, porque a situação dentro de você não está ainda resolvida. Sua alma ainda está o quê? Enfraquecida, dilacerada pelos problemas, pelas dificuldades. Você não se sente apto para romper. Mas, quando você espera o tempo de Deus, muitas pessoas podem te dizer antes, ora, rompa, saia dessa circunstância, saia disso, saia desse emprego, saia dessa igreja, saia dessa casa, saia disso, saia daquilo. Só que dentro de você, enquanto você não tem a condição para isso, você sabe que você não deve sair e você fica ali. Os discípulos permaneceram em Jerusalém. Eles eram vigiados, eles eram odiados, eles eram perseguidos continuamente, mas eles ficaram lá porque eles sabiam que algo precisava se cumprir, que algo precisava realmente vir da parte de Deus sobre eles para eles avançarem. E quando você espera o tempo de Deus, quando você aguarda no Senhor, mesmo com dificuldade, mesmo com dor, mesmo dilacerado, mesmo com opressão, mesmo sob ameaças, quando você espera, Deus vai te preparando, Deus vai te forjando, Deus vai te moldando e você, de repente, se sente pronto. Sabe o que aconteceu, então? No capítulo 2, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era o dia de Pentecostes, mas, de repente, veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentadas, e o Espírito Santo veio sobre eles. Que momento maravilhoso foi o momento daquela festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo é dado e derramado sobre os apóstolos. Preste atenção nesse segundo ensino da parte do Senhor. De repente, estavam todos no mesmo lugar, reunidos na mesma festa de Pentecoste, estavam fazendo a mesma oração, mais um dia de oração aparentemente, mas de repente veio do céu um som como de um vento. E eu quero declarar sobre a sua vida essa verdade espiritual. Espera no Senhor, aguarde o tempo de Deus. Deus tem um tempo perfeito, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E sabe o que vai acontecer? De repente, vem do céu aquilo que vem sobre a tua alma, sobre a tua vida, que te dá condições, que te dá um renovo, que te dá força, que te dá ânimo, que te dá condição de prosseguir. Eles não poderiam sair de Jerusalém sem aguardar esse tempo. Diz o capítulo 1 que eles ficaram ali orando unanimemente. Parecia que nada viria da parte de Deus, mas veio
E assim é na sua vida. Não se precipite, mas realmente tenha um coração que aguarda no Senhor. Ah, mas você não sabe, pastora, vou aguardar até quando? Aguarda o tempo de Deus e você vai ver que quando é o tempo de Deus, a tua alma está pronta para seguir adiante e realmente cumprir toda a vontade do Senhor na sua vida. Enquanto você faz as coisas movido por sentimentos ruins, se aqueles discípulos movidos, pela tristeza, pelo abatimento, pelo medo, pela angústia, pela opressão que os cercava, resolvesse sair, ir embora, sem aquele preparo que era necessário que viria, eles teriam desfalecido no meio do caminho. E assim é na sua vida. Confia no Senhor. Você ainda não se sente forte? Você ainda se sente preso? Você ainda sente sem condições de prosseguir? Então espere, porque você vai ver que Deus é aquele que vai te forjando e a cada mês que passou, a cada ano que passou, você já está mais forte e você tem condições de avançar. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo veio sobre os discípulos com poder. Veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. O poder que eles precisavam era o poder do Espírito Santo para irem em frente, para evangelizarem aonde Cristo queria que eles fossem. Em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Esse era o envio do Senhor. Mas para isso, eles precisavam do Senhor enchê-los do Espírito Santo. E assim é na tua vida. Há um tempo a cumprir, você precisa de força, você precisa de condições, você precisa de ânimo, você precisa cortar laços, você precisa romper. Você não tem condições ainda? Então, aguarde o tempo, suporte o que tem que suportar. Vai aguardando até o Senhor te preparar e você poder seguir avante. Eles receberam o dom de línguas, o Espírito Santo. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, desfazendo, porque na verdade não tiveram essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo de Deus. Na minha época, graças a Deus, eu me converti na igreja cristã presbiteriana renovada. E na minha época, queridos, como nós almejávamos o Espírito Santo, como era realmente colocado no nosso coração que aquilo era a maior dádiva que um jovem podia alcançar. E eu buscava noite e dia o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo de Deus. Quando ele te sela com fogo, esse é meu. Essa marca ele coloca na tua alma, é um selo que você recebe do Senhor. E eu me lembro, era um dia comum também. E eu fui mais uma vez até o meu pastor e falei para ele: pastor, ora por mim para que eu receba o Espírito Santo. E isso era constante, os meus pedidos e orações. Eu já estava 1 mês na igreja. E o meu pastor, naquele dia comum, que eu tinha passado o culto inteiro, na verdade, orando por um mendigo que estava no culto. E durante o culto inteiro eu fiquei comovida com aquele mendigo que estava ali, foi levado até a igreja, e eu chorava por ele o culto inteiro, pedindo pela alma dele. E acabou o culto, eu toda inchada de chorar, eu tinha 16 anos. Eu fui até o meu pastor, como mais um dia comum, e eu falei: por favor, pastor, ora por mim. E ele impôs a mão na minha cabeça como um dia comum, e de repente veio do céu esse fogo tremendo, e eu fui batizada no Espírito Santo. E eu falava alto e falava em línguas. E toda a juventude era renovada.
e nós nos abraçamos e ficamos ali horas a horas, ainda falando em línguas. Então, você tem duas opções, você que me ouve. Você pode ter a mentalidade dos incrédulos e não buscar esse dom, e não buscar o Espírito Santo, que Jesus já falou, que o Pai dá a quem o pede, ou você pode ser como eu e como todos os jovens daquela época, e como existem muitos ainda hoje, que sabiam que a maior dádiva que eles podiam ter era o Espírito Santo. E sabe o que acontece? Hoje eu sei o valor do Espírito Santo na minha vida. E isso que zombam, né? Do falar em línguas. Ah, querido, você não sabe que grande dádiva é você ter, até Paulo fala, né? Não adianta eu falar a língua dos anjos se eu não tiver amor, né? Você pode ler isso em Coríntios 13. Então, essa língua dos anjos é uma oração que o seu espírito faz a Deus de coisas que nem você sabe. Então, é importantíssimo buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só vai selar aqueles que o coração realmente ele vê, que está totalmente aberto e realmente quer a intervenção de Deus. Busque o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas. E naquele momento haviam povos de muitas nações ali, haviam sírios, haviam persas, haviam pessoas da Frígia, da Panfilha, árabes. E aqueles discípulos começaram a falar em línguas porque receberam o Espírito Santo. E a língua deles, na verdade, eram outras línguas, línguas de outras nações. E eles estavam falando das grandezas de Deus. E aqueles árabes que estavam ali, aqueles cretenses, aquelas pessoas que eram de outras nações, entendiam tudo o que estava sendo dito por aqueles meros judeus que falavam só hebraico, né? O judeu falava só hebraico, mas de repente aquele monte de discípulo de Jesus ali, um estava falando em árabe, outro estava falando em sírio, outro estava falando, né, na língua da Capadócia, outro estava falando na língua da Ásia. Já pensou? Até chinês falou lá. E eles entendiam as maravilhas de Deus e ficaram extasiados diante daqueles judeus que estavam falando outras línguas. Mas eu quero dizer hoje, muitos dizem, não, aconteceu naquela época porque era para evangelizar aqueles povos de outras nações. Não, queridos. O Espírito Santo está na terra hoje e tudo que ele quer. Lembra que João Batista falou? Virá um, que era Jesus, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tudo que ele quer é passar realmente essa língua de fogo dentro de você e queimar toda a palha, queimar todo o resquício do passado, da sua vida, da sua alma. Realmente te marcar com o selo de Deus para que você viva um novo nascimento em Cristo Jesus. Independente do que te disserem, busque o Espírito Santo. Eu tenho amigos, né, que nós éramos adolescentes juntos e eles teve amigos que ficaram anos, né? Hoje ele é pastor até e ele foi batizado no Espírito Santo dentro de um ônibus, o Marcelo. O Senhor, ele quer marcar os seus e aquele que tem sede busca beber da fonte da água que Cristo dá. E realmente o Senhor quer trazer esse fogo na tua alma. Hoje as pessoas são cheias de misticismo, né? E elas inventam um monte de história para receber perdão de pecados, e é um monte de história para se libertar do passado, e é um monte de história para expulsar demônio, é um monte de história. E o Evangelho do Senhor é tão simples e é tão maravilhoso. Busque o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, e isso é importantíssimo, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe revestimento para lidar, para orar por si mesmo,
para sempre você estar fortalecido na sua fé, para lidar com circunstâncias. Naquele momento, Pedro, que até então, lembra? Pedro era aquele frágil que negou Jesus, mas ele é revestido de um poder de Deus, que ele se levanta e ele começa a pregar com toda a autoridade a todos que estavam ali. Diz que ele se pôs em pé e levantou a voz e disse: homens judeus, vocês que habitam em Jerusalém, escutem as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, porque todo mundo começou a achar que aqueles discípulos estavam cheios de mosto, né? Uns diziam: ah, que estranho. Outros diziam: olha, mas está falando na minha língua. E outros achavam que eles tinham bebido. Mas Pedro fala: não pensem que eles estão embriagados. Mas isso é o que estava escrito pelo profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e também daquilo que era o Espírito, o Senhor derramaria sobre os seus servos e sobre as suas servas naqueles dias, e eles profetizariam. O derramamento realmente do Espírito Santo era o cumprimento da promessa do Senhor, conforme o livro de Joel. E o Senhor então diz que faria aparecer prodígios em cima no céu, sinais na terra, fogo, vapor, que o sol se converteria em sangue, a lua em sangue, o sol em trevas, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então perceba que ali Pedro é usado pelo Senhor já pelo Espírito Santo. Ele não é mais aquele tímido Pedro que nega. Agora ele para diante de uma multidão e ele começa a pregar sobre o presente e o futuro. Ele fala que o Espírito Santo era a promessa e que a lua se transformaria em sangue. Nós já vivemos esse episódio, não é? Quantas luas de sangue nós tivemos agora nesses últimos anos? Teve um ano que teve 2 mais 2, 4, de um ano para o outro, né? E Pedro falou que nos últimos dias haveria os sinais no sol, o sol se tornaria em trevas. Nós vimos o dia se tornar noite, muitas vezes até o ano passado e em muitos países. A lua se tornar em sangue, para eles na época, era algo que nem se comparava, e nós já vimos isso, nós somos a geração que assistimos isso. E tudo isso aconteceria antes de chegar o dia do Senhor. E nós somos essa geração que estamos vendo esses sinais. E então diz Pedro: mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que palavra maravilhosa! É o nome do Senhor que salva. E nesse momento ele continua dizendo aos israelitas que estavam ali: homens israelitas, escutem essas palavras. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, fez maravilhas, prodígios, sinais. Deus fez por meio dele para vós. Vocês sabem disso, nós sabemos. A este que vos foi entregue por Deus, pelo determinado conselho do Senhor, vocês prenderam, crucificaram, mataram pelas mãos dos injustos. E realmente, Jesus que foi entregue por Deus para a humanidade prendeu, crucificou, matou, mesmo tendo as mãos cheias de iniquidade, porque todo ser humano é pecador, e tiveram coragem de tocar no Filho de Deus. Mas Deus ressuscitou, disse Pedro, quebrou as algemas da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Por que não era possível que Jesus ficasse preso pela morte? Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus nunca pecou. Logo,
A morte não tinha poder de segurá-lo, de tragá-lo. Mas como disse Paulo, né? Tragada foi a morte pela vida. Então, quando a morte pensou em tragar Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Então, ela não pôde detê-lo. E ele ressuscitou. E Pedro então menciona Davi, que Davi nos Salmos falou a respeito do Senhor Jesus. Falou a respeito daquele que era o rei, que o Senhor não deixaria a alma no inferno, nem permitiria que este santo visse a corrupção. E realmente, este era Jesus Cristo, que não teve o seu corpo degenerado, não teve o seu corpo, consumido pela morte. O corpo de Jesus não viu a corrupção. O que aconteceu? Não se desfez, não voltou ao pó. Por quê? Porque o Senhor não permitiu, porque ele era justo, ele era santo e perfeito. Por isso o Senhor o ressuscitou. Pedro continua pregando: irmãos, Davi morreu e foi sepultado. Até hoje a sepultura de Davi está entre nós. Porém, ele estava profetizando a respeito deste que era o prometido, Cristo, que viria se assentar sobre o trono, que era, na verdade, a promessa sobre Davi, que do trono de Davi viria o Messias. E Pedro então fala que na ressurreição de Cristo, a alma de Jesus não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção, mas Deus ressuscitou a este Jesus, e todos aqueles discípulos que estavam ali eram testemunhas disso. Então imagina que Pedro está pregando isso para milhares de israelitas, milhares de judeus. Era a festa de Pentecoste, estava lotado. E então ele continua pregando, de sorte que o Senhor o exaltou e o colocou à destra, à direita de Deus. E ele foi recebido pelo Pai. E por isso a promessa do Espírito Santo foi derramada sobre aqueles que estavam ali falando em línguas. Davi não subiu ao céu, mas Davi disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Davi ali estava profetizando a respeito de Jesus, porque Jesus foi elevado aos céus, está assentado à direita de Deus, até que todo o poder do inferno e todos os seguidores de Satanás sejam realmente aprisionados, dominados e lançados no lago de enxofre para sempre. Saiba, pois, ó casa de Israel, disse Pedro, que a este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando eles ouviram essa pregação de Pedro, eles se quebrantaram imediatamente no coração deles. E eles perguntaram a Pedro e aos discípulos: o que nós podemos fazer então, irmãos? Quando eles ouviram agora Pedro falando pelo Espírito Santo, o impacto é diferente, porque o Espírito Santo convence, o Espírito Santo tem poder, ele entra, fogo consumidor. E eles começaram a interrogar: o que nós faremos? Pedro não falou que eles mataram aquele a quem Deus enviou? Eles falaram: o que nós faremos então? Então Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E nesse momento Pedro dá a solução para toda a humanidade. Arrependa-se. Queridos, não é necessário subir ao céu, descer ao céu, subir escadaria de joelho, ficar entrando em um monte de manias e ideologias e doutrinas humanas doentias, sem fim. Misticismo em cima de misticismo. Não. Essa é a resposta para todo ser humano. Arrependei-vos.
e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e a fim de que receba o dom do Espírito Santo. Por isso, queridos, nós não batizamos crianças, porque a criança, um bebê, não tem consciência de pecado. Batismo é para arrependimento, batismo é consciente. Eu quero nascer de novo, eu quero ser um filho de Deus, eu quero nascer de Deus, começar de novo, reaprender, ser justificado, perdoado, sarado, curado, até chegar ao patamar que Deus espera de mim. O Senhor nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho Jesus. Então esse é o patamar que Deus nos quer. Nós estamos aqui embaixo, né? Então você vai andando ali com Jesus, você vai andando. E às vezes é uma vida inteira, e às vezes são anos. Há muita coisa que você vai aprender em anos, 3 anos, 5 anos com Jesus. Você já fala, meu Deus, como eu sou uma pessoa diferente, né? Depois 10 anos, queridos, eu já estou com Cristo quase 30 anos. Quase 30 anos eu estou com Jesus. Que maravilha! Quantos momentos na minha vida eu pensei, olha, já estou num patamar. E Deus sempre me mostrava que eu tinha algo a mais a aprender. Enquanto eu estiver na terra, eu tenho algo a mais para aprender. E eu quero dizer para você, se batize. Eu já sou batizado. Busque o Espírito Santo de Deus. A promessa foi feita a nós, a todos quanto acreditarem no nosso Senhor e a quem o nosso Senhor Jesus chamar, os de perto e os de longe, disse Pedro. E com muitas outras palavras, ele exortava, ele explicava, e ele dizia, salvem-se dessa geração perversa, de sorte, queridos, que naquela tarde foram batizados de bom grado, receberam com o coração aberto a palavra e naquele dia se agregaram à fé quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus naquele dia, a fé, abriram o coração para o Senhor. E diz que eles fizeram algo que é a base de toda a igreja, na verdade, genuinamente cristã. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Por que perseverar na doutrina dos apóstolos? Porque você vai ver lá em Gálatas a palavra do Senhor dizendo, ainda que venham e lhes ensine outro evangelho, a não ser o evangelho que eu lhes tenho anunciado, que seja maldito. Então há muitas doutrinas sendo criadas, muitas doutrinas, mas fique no puro evangelho, guarde o puro evangelho. Por isso, a ordem foi dada ali e a palavra foi dita. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, a doutrina que foi nos deixada. E na comunhão. A comunhão é o ponto fundamental para o corpo se aquecer, por isso que há pessoas que abandonam a igreja, há pessoas que não comungam com o corpo. É importantíssimo você não ser um desigrejado, é importantíssimo você frequentar uma igreja, sabe por quê? Porque é na comunhão que Deus ordena a bênção, quando há ali vários carvões, um pertinho do outro, a chama de um aquece o outro, aquenta o outro, e diz que eles perseveravam na comunhão, porque às vezes você tem que perseverar para manter a comunhão. É verdade ou não é, né? Você tem que perseverar. É como Jesus falou lá atrás, né? Fique em Jerusalém, até que você seja revestido do poder de Deus. Então persevera, se esforça, né? Faça a sua parte para manter a comunhão. No partir do pão, que é a participação da ceia, a participação daquilo que é o auxílio também aos necessitados. Isso também é o partir do pão, né? E nas orações. A oração é fundamental. Uma das coisas que enfraquece o corpo, enfraquece a vida de uma pessoa é a falta de oração. Você pode ser um cristão
maravilhoso. Mas se você não se conversa, não se relaciona com Jesus, muito difícil, né? O que a palavra do Senhor diz, né? Que vem a chuva, vem o vento, mas aquele que está sobre a areia, ele cai, e aquele que está sobre a rocha, ele permanece. Então lembra que Jesus falou, olha, aparte-se de mim que eu não te conheço. Quem é que ele não conhece? Quem nem conversa com ele. Então não adianta você se dizer cristão se você não se relaciona com Cristo, se você não conversa com ele, se você não tem um relacionamento com ele. Quando vem o vento, a tempestade, a sua casa espiritual não aguenta e você tomba. O vento e a tempestade vêm sobre todos, quer seja os que estão na areia, quer esteja quem está na rocha. Mas o importante é você estar em Cristo, porque a sua casa espiritual não cai, você permanece inabalável. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a oração também é fundamental para o crescimento espiritual. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se fizeram através dos apóstolos. Todos os que criam se mantinham juntos e tinham tudo em comum. Então é importantíssimo você permanecer e estar com as pessoas da fé. Por quê? Porque se você está lá, você recebe a fé, você está cheio de fé, né? E você não se mantém alimentando na fé, você vai o quê? Minguando. Lembre, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E a verdade é que eles acreditavam que Jesus viria a qualquer momento, ok? Eles não imaginavam que Jesus viria depois de 2000 anos, né? Nós já estamos no ano 2020, entende? Porque eles criam que Jesus estava já às portas, ali quando Jesus falou, o anjo falou, ele vai, mas ele volta, né? Eles pensaram que Jesus já viria. Então eles vendiam tudo que eles tinham e vendiam as propriedades, os bens, e eles repartiam entre si e eles perseveravam unanimemente todo dia no templo e partiam o pão, participavam da ceia, comunhão, comiam juntos com alegria, com simplicidade de coração. Então, sabe o sinal, a marca de uma pessoa que vai manter a humildade e o desapego ao mundo? É quando ela mantém viva no coração dela a certeza que Jesus está às portas. O crente que acredita e mantém viva a certeza que Jesus está às portas, ele não fica apegado a esse mundo. Ele não fica brigando por nada nem por ninguém. Ele não fica brigando por terra, ele não fica brigando por dinheiro, ele não fica brigando por pessoas. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem nada nesse mundo e tudo que está nesse mundo vai perecer, né? O ser humano é como a erva que passa. Céus e terra passarão, né? A traça, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. E o que acontecia? Esses crentes eram vivos na fé, eram fortes. Muitos perguntam, né? Por que a primeira igreja era uma igreja sadia? Por causa disso. Porque eles tinham um sentimento contínuo na vinda de Jesus. Eles criam de todo o coração que Jesus estava às portas, logo eles não tinham apego, né? Aquilo que hoje é até incentivado, né? O materialismo, né? Hoje é tão incentivado a avareza, hoje é tão incentivado o acúmulo, né? Ah, você é um cristão, você tem que ter, né? Nada disso. O puro evangelho genuíno. Você vai ter o pão de cada dia, você vai buscar seu sustento, a sua estabilidade, só que a tua alma anseia realmente pelas coisas celestiais e você está desprovido de qualquer apego a esse mundo ou a qualquer coisa, porque você sabe que você não é dono de nada, você não é dono de ninguém, mas você é pó e ao pó você vai retornar. O único que reina sobre o reino dos homens e da terra e do céu é Deus. Só Deus é dono de tudo. Diz que eles louvavam a Deus e caíam cada vez mais na graça de todo o povo.
todos os dias, Deus acrescentava à igreja aquelas almas que haviam de se salvar. O próprio Espírito Santo conduzia mais vidas todo dia para serem salvas. Voltemos nosso coração para esse sentimento, que é a simplicidade, que é a humildade, que é realmente o desapego, que é o amor ao próximo, que é o puro evangelho. Que Jesus nos cubra e nós vamos continuar com Atos dos Apóstolos.